para as coisas fluírem, para as coisas acontecerem como a gente sempre quis, como a gente sempre sonhou, é necessário que a gente tenha prioridades. E a maior prioridade na vida de cada um somos nós mesmos. Então se priorize para que as demais coisas cheguem com naturalidade, sem tanto esforço, sem tanto cansaço, sem tanto estresse mental. É um assunto um pouco polêmico para uns e um tanto quanto importante, né, para todos. E principalmente, né, para as mulheres, porque nós vivemos hoje num mundo que é muito corrido, né? É um mundo onde a gente acaba colocando muitas coisas como prioridade e nos esquecendo, né, por várias vezes, nos deixando de lado. E hoje pela manhã eu coloquei aqui nos meus status uma caixinha de pergunta. Eu perguntei o seguinte: qual é a sua prioridade? O que você tem colocado de prioridade nesse momento na sua vida? E para minha surpresa, eu tive muitas respostas que eu não esperava, de coração, não esperava. Pessoas que colocaram que a minha prioridade está sendo a vida financeira, a minha prioridade está sendo a minha casa, o meu trabalho, meus estudos, minha prioridade está sendo meus filhos. A resposta que eu esperava, na verdade, principalmente das mulheres, era que a minha prioridade está sendo eu. Né? Eu sou minha prioridade. Por que eu falo isso? Eu bato muito nessa tecla, aqui na minha rede social, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar que eu estou postando sobre terapia, sobre o meu trabalho, eu estou sempre batendo nessa tecla, né? Que a gente tem que ser prioridade, a gente tem que se priorizar. E por que é tão importante isso? Como que a gente vai conseguir cuidar das coisas ao redor? Cuidar de uma casa, cuidar do trabalho, cuidar dos filhos, dos estudos, da vida financeira, se a gente não se priorizar, se a gente não cuidar da gente em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, de jeito nenhum. Isso é um autocuidado. E se você parar para analisar um pouquinho mais a fundo, você vai entender que isso é algo divino também. E as pessoas falam muito, porém elas não conseguem entender. Quando se diz assim, buscar em primeiro lugar o reino e as suas demais coisas lhe serão acrescentadas. Você já parou para refletir sobre isso? Você já entendeu que quando fala buscar em primeiro lugar o reino, está falando de priorizar-se, cuidar-se? Por quê que eu estou falando isso? O reino não está dentro de nós? As nossas tarefas, os nossos deveres, né, acabam que nos fazem que a gente esqueça de muita coisa, né? Ou talvez não entenda muita coisa. Mas aí é que está a questão. Cada dia que a gente acorda é um recomeço. Cada dia que você tem o privilégio de abrir os olhos é como se você estivesse nascendo novamente. E recomeçando tudo aquilo que no dia anterior você não soube fazer, ou você fez de uma maneira que não te agradou, você fez de um jeito que não foi legal. Então todos os dias você tem esse presente de poder fazer diferente. Você nasceu novamente, você vai fazer tudo diferente, você vai fazer melhor. Você entende? Por que não a gente começar o dia fazendo uma meditação? Né? Eu coloquei no post aqui anteriormente. Você já fez a sua meditação hoje? E muita gente, ou se não a maioria, respondeu que não. Priorizando outras situações, outras tarefas do dia, né? No automático, vamos dizer assim. Entenda? Não estou julgando ninguém. Eu estou simplesmente abrindo uma reflexão aqui. E o que a meditação vem trazer para você? Ela vem fazer com que você... Ela faz com que você reflita, com que você se veja interiormente. Ela faz com que você escute a voz interior que existe em você. Ela faz com que você se reconecte a você mesmo.
Então, por isso é muito importante você priorizar-se. Amanhecer o dia, faz a sua meditação. E quando eu falo faz a meditação, eu não estou falando para você fazer algum tipo de ritual que você fique lá mecanicamente. Não. Pode ser uma oração, pode ser independente da sua crença, da sua fé. Meditar é você ficar sozinho naquele momento e falar consigo mesmo. Por que eu digo isso? Muitos dizem falar com Deus, que seja, não importa. E ainda que seja, Ele não está dentro de nós. Entende? Então fica tudo muito claro de entender. Você vai ter esse momento, o primeiro momento do dia para você se autoconhecer, se ouvir, se entender o que você está passando naquele momento, o que você está sentindo, o que você precisa fazer para que o seu dia siga num fluxo bom, leve, suave. Entende? Essa é a prioridade que eu disse desde o início. Comece o dia se priorizando. Lembre-se de você. Porque a partir desse momento você vai perceber que você vai ficar bem para poder cuidar das outras coisas. Ou seja, como eu disse, buscar primeiro o reino. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, a partir do momento que você está bem, que você buscou a si mesmo, se priorizou, as outras coisas vão fluir. Eu espero que vocês tenham entendido a reflexão que eu quis deixar para vocês. E nunca esqueça, você é sua prioridade. Você é o primeiro lugar. A partir disso, você vai entender que muita coisa vai mudar. Você vai ver que muita coisa ao seu redor vai mudar. Entende? Já me conta aqui. Você já começou a dar o seu primeiro passo para se priorizar?